Nós estamos terminando o mês de maio, mas durante o mês de maio e o mês de junho nós estaremos orando, não necessariamente no mês de junho pregando sobre temas de famílias, mas estaremos maio e junho, ao final do culto da noite, sempre nos cultos da noite, orando por causas impossíveis, por soluções nos lares, por cura, por libertação nas famílias, por tudo aquilo que precisa ser restaurado, precisa andar em aliança com Deus. Então, daqui a pouco, após a mensagem, se prepare que nós vamos orar. Se você entrou aqui hoje, nós temos visitantes aqui, não sei exatamente por que você veio aqui, eu sei que Jesus te trouxe aqui. Eu não sei se você ouviu algum anúncio ou alguém falando sobre isso, não importa. O importante é que você está aqui. E nós queremos te encorajar. Ao final nós vamos orar por causas impossíveis. O que são causas impossíveis? São aquelas que o homem não pode resolver. Aquelas que o homem já tentou, a mulher já tentou, o filho, as pessoas, os amigos, e não conseguem. Então, Jesus entra com providência, quando nós autorizamos que Ele entre com providência. Mas hoje eu quero trazer também um tema sobre família, e que está em Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos comentar. É uma história muito conhecida, não é uma parábola, é uma história real, é algo acontecido. Gênesis capítulo 13, versículos 10 e 11, fala sobre a família de Ló. Diz assim o versículo 10: Então Ló ergueu os olhos, observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu a leste. Assim os dois se separaram. Ai, querido, fala conosco, Senhor. Quebranta-nos, dá-nos palavra de sabedoria e de conhecimento. Quebranta corações, para que todos nós possamos aceitar, entender aquilo que Tu tens para todo o Teu povo, para as famílias. Ajuda-nos, Senhor, perceber que estamos errando em algum ponto, ou mais de um, se estivermos, e que nós possamos ter coragem, Senhor, de pedir: restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu lar, em nome de Jesus, amém? Essa é uma história, onde diz: os dois se separaram. Quais são os dois? Ló e Abraão. Abraão era tio de Ló, e eles estavam caminhando juntos. Isso é um resumo. E eles tinham muito gado, tanto Ló quanto Abraão. Mas, de repente, os pastores, os cuidadores do rebanho de Ló, começaram a não se entender com os pastores, os cuidadores do rebanho de Abraão. E aquilo ali foi se tornando insuportável, até que Abraão chega e diz: olha, nós não podemos conviver desse jeito, nós somos uma família. Então, eu vou fazer o seguinte: nós precisamos de nos separar, para que isso não alcance consequências maiores. E ofereceu a Ló. Ele disse assim: olha, você decida para onde você quer ir. Depois que você decidir que vai para lá, eu vou para o lado contrário. Para onde você for, eu escolho o outro lado. E diz a palavra de Deus que Ló olhou e viu uma campina do Jordão. Ele viu um lugar maravilhoso e os seus olhos brilharam, e ele então disse: é ali que eu vou. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não deve ficar, eu não estou condenando, e não é errado você olhar aquilo que é bonito e pleitear. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Não, eu sou humilde, eu vou comprar um cacareco, vou comprar um carro todo amassado, não é verdade?
E ó, aquela roupa ali na vitrine, coisa horrorosa, mas eu prefiro aquela, porque eu sou servo de Deus. Não há nenhum pecado em você dizer assim, eu quero aquilo ali. Mas o que está por trás disso é que chama atenção e nós vamos ver. A Bíblia assegura, segundo você lendo toda a história, você vai caminhar, você vai chegar lá no capítulo 19, onde Sodoma vai ser destruída. Você lendo escritores biblicistas comentando, a Bíblia diz que Ló sabia duas coisas. Primeiro, que aquele lugar que ele escolheu estava próximo a Sodoma. E daí? E ele vai e se acampa próximo de Sodoma. Então ele já corre o perigo de ser levado a morar em Sodoma, e acabou indo. Segunda coisa, essa é a mais importante, ele conhecia a fama de Sodoma e Gomorra. Ele sabia que ali existia um povo ímpio, um povo pagão, um povo promíscuo. A fama de Sodoma era uma fama ruim, era uma fama que qualquer pessoa não crente não gostaria de ter, desde que ele fosse uma pessoa com família estruturada. Era um ambiente horroroso, mas ele, segundo alguns comentaristas, diz que ele preferiu arriscar. Por que ele preferiu arriscar? Porque ele confiou em si. Ele confiou, não, mas eu sou um servo de Deus. Há coisas, irmãos, que mesmo nós sendo servos de Deus, nós temos que nos desviar delas. Há embates que nós, mesmo sendo servos de Deus, cheios do Espírito, nós temos que nos desviar desses embates. São coisas, são lutas que nós não devemos enfrentar com as armas que o mundo nos propõe, ou então que enfrentam a nós. Por sabedoria, há lugares, há desafios que nós não devemos buscar, não devemos habitar próximo, não devemos concordar, ainda que nos consideremos, sim, mas eu sou um crente, eu jejuo, eu oro, eu tenho a minha vida toda pautada no Evangelho, eu sou um obreiro da casa de Deus. É exatamente esse tipo de pessoa que o diabo quer derrubar. Porque quando ele consegue fazer alguma coisa numa família dessa, a alegria no inferno, não sei se o inferno tem alegria, né? Eu acho que não, mas enfim. A alegria do lado do inimigo, vamos melhorar isso, a alegria do lado do inimigo e tristeza no céu, tristeza nas coisas de Deus. Ele optou pelo risco da convivência. Isso é muito perigoso. Essa foi a escolha que ele fez, foi uma escolha fatal. Nós que conhecemos, e se você não conhece a história de Ló, a família dele foi totalmente destruída. A mulher dele morre. Vai lá no capítulo 19, olha para trás, não obedece, vira uma estátua de sal. As crianças fazem assim, não tá? As crianças, minhas netas gostam, tem a musiquinha. Mas pior que isso, irmãos, eles saem de lá contaminados, estraga a família deles toda, a mulher morre, as filhas cometem incesto com o pai, engravidam do próprio pai. Eu quero falar nessa noite sobre alguns erros que ele cometeu na sua escolha. Muitas vezes, irmãos, repito, nós olhamos algo que parece bonito e fazemos uma escolha errada. Você já fez uma escolha errada? Imaginem tudo. Você já foi almoçar num restaurante e fez uma escolha errada de um prato? Quantos já fizeram? Trouxe o vinho.
Hoje alguém comentou comigo na hora do almoço, disse assim: rapaz, eu estava numa cidade tal, fui lá no shopping, aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece comigo. Pedi uma comida, que coisa horrorosa. Isso pode acontecer. Quando Deus fala com Samuel para escolher um substituto do rei Saul, ele olhou aparências e disse assim: deve ser, o camarada tem 2 metros de altura quase, o cara tem 1,85 m, o cara tem uns músculos, mas a escolha não era aquela. Mas há outras escolhas que nós fazemos errado. Você já escolheu passar férias num lugar que parecia um paraíso? Lembra uma vez que nós estávamos acampando, eu, a minha esposa, a Vivian e a Thaís eram pequenininhas, e nós tínhamos uma barraca de camping. Tinha uma barraca de camping. Aí nós fomos acampar, irmãos. Chegamos num lugar, o lugar era maravilhoso. Chegamos numa quarta ou terça-feira. Eu vou dar o nome da cidade, se você quiser ir lá, pode ir lá. Chama-se Formiga. É ali em Minas, Formiga. Tem uma represa de Furnas. Irmãos, eu cheguei, armei lá, a barraca lá, bonitinho. Falei, que lugar, isso é tudo que eu precisava. Aí tinha uma pontezinha, sentei lá, fiquei lá pescando. Que lugar, não ouvia uma só água, os passarinhos cantando. Aí fomos dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, irmãos, eu fui dar um passo fora da barraca, já não tinha espaço, tudo ocupado. Dormi, era o maior carnaval da região, era naquele lugar. E nós tivemos que conviver com aquilo ali. Para você ter uma ideia, eu não podia tirar o carro do estacionamento, depois não tinha vaga para ele. E eu fui buscar água, não sei quantos quilômetros, andando num sol miserável de quente, quase morrendo, porque eu fiz uma escolha errada. Por quê? Porque eu não conhecia. Mas há escolhas que você conhece, é nessas que eu quero falar. Aqui mostra que Ló conhecia. Porque a fama de Sodoma era tão grande para o mal, que era impossível que as pessoas não soubessem daquilo. Era comentário: onde você vai? Esse final de semana eu vou me acabar. Onde? Vou enfiar o pé na jaca. Onde que é? Em Sodoma. Os irmãos estão rindo, mas é isso aí. Vou apagar minhas mágoas. Vou apagar minhas mágoas. Briguei com a mulher. Eu vou lá pegar aquelas mulheres que tem lá. Vou fumar todas. Eu estou falando de atualidade, não, irmão? Eu vou lá. Mas vem. Era uma fama que todo mundo sabia, e Ló sabia disso. Então, quando você não sabe, eu não sabia, eu fui lá para a Formiga, e quando eu acordei, aquilo virou um formigueiro. Eu acho que aquilo chamava Formiga, deve ser bonito. Virou um formigueiro. Era samba, era troço. Eu falei, meu Deus, agora não podemos sair. Não, como é que vamos sair daqui? Não temos como sair. Mas há aquelas que você conhece. E é sobre isso que nós vamos falar. E essas escolhas, ou essa escolha, foi fatal. Eu quero ver se você se enquadra em algum desses erros. Quero ver se você se enquadra. Assim, se enquadra, você começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais errar nisso. Ou então estou dentro dessa que o pastor está dizendo agora, mas eu quero sair dela. Primeira, ele errou porque ele não buscou a orientação do Senhor. Sem fanatismo. Nós que somos crentes em Jesus, como Augusto pregou hoje, aliás, você que não veio de manhã, você perdeu, mas tem uma chance, tchan, 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 você pode pegar pelo YouTube e ver toda a pregação. Muitas vezes, nós não entendemos que quando aceitamos Jesus, Ele nos compra. A Bíblia diz que Ele comprou-nos por um preço que só Ele podia pagar. A partir desse momento, você pertence a Ele, você é dele. Então, se você é dele, tudo que você vai fazer, você precisa perguntar ao dono. Obviamente, quando eu estou dizendo tudo, eu vou vestir uma roupa. Senhor, eu posso vestir essa roupa? Não é isso.
São decisões de moradia, de casamento. Atenção, jovens, olhem para mim, vocês aqui que estão para casar aí. Vocês estão rindo por quê? Vocês não vão casar? Vão casar. Deus falou para crescer e multiplicar. Cuidado com as escolhas. Cuidado. Os adolescentes estão aqui. Cuidado com as escolhas. Vocês têm que orar a Deus. Tem que orar a Deus. A Vera orou muito a Deus. E ela queria um homem bom ou bonito. Deus falou: se eu gosto de você, eu vou dar bom e bonito. Deu logo os dois para ela. Irmãos, se vocês virem uma foto minha, quando eu namorava com ela, eu era feio, irmãos. Por isso que eu amo a Vera, porque ela soube escolher um lugar feio para que depois vivesse um lugar bonito. Hoje eu sou isso aqui, ó. Ele não buscou a orientação do Senhor. Nós não lemos em lugar nenhum que Ló falasse: Senhor, deixa eu pedir a sua direção. Mas nós temos repleto de citações, a Bíblia é repleta de citações, que o seu tio Abraão era o contrário. E logo depois que eles se decidem a separar, você pode continuar lendo ali, a partir do capítulo 13, você vai ver que Deus chama Abraão para um tete-a-tete. E diz: Abraão, eu vou te abençoar. Irmãos, que coisa tremenda é quando nós sentimos que a bênção do Senhor está vindo sobre a nossa vida. E às vezes nós não pedimos a direção a Deus por tudo que fazemos, e agora você começa a ir pensar: eu não pedi direção a Deus para uma viagem, ou para a casa que eu fui comprar, ou para o trabalho, enfim, por alguma coisa. Comece a pensar. Quando nós pedimos a direção a Deus, nós sentimos Deus falar conosco. Embora muitas pessoas digam: rapaz, isso aqui é que é o melhor. Aí você vai ver que não é aquilo que Deus falou que é o melhor. E nem sempre coincide com o que as pessoas estão dizendo. Muitas vezes coincide. Você vai ver aqui que, além de pedir a Deus, há outros passos. Mas o primeiro de tudo é conversar com Deus. Como é que você pode querer decidir a sua vida se você tem um dono? Como é que você pode decidir a sua vida se tem um que prometeu zelar por você em todos os detalhes? Deus, Jesus, não é só o nosso Salvador, que já é muito, mas Ele é o Senhor, e Senhor, Ele significa dono. Ele é Senhor, Ele é dono. Por isso, irmãos, alguns não concordam com o que eu vou falar. Se você concordar, amém. Se não concordar, ora a Deus para ver se Ele te fala isso. Há situações na nossa vida em que nós não temos escolhas legais, ou seja, não nos é dado o direito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é antes de aceitar Jesus. Eu penso dessa forma, irmãos. Quem não quiser pensar igual, não tem problema. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai dizer: como é que pode, se o meu dono diz assim, você é que decide? Não, quem decide é Ele. Você pode não querer aquilo, mas legalmente você está errado. Você, como funcionário de um patrão, você, de uma empresa, tendo um patrão, você não tem o direito de dizer o que você quer fazer, mas você pode fazer o que você quiser fazer, e você arque com as consequências. Então, o livre-arbítrio para aquele que já é salvo e comprado, legalmente não existe. Você pode dizer: eu aceito a Jesus, e não aceito a Jesus. Esse é o livre-arbítrio. Mas quando você é comprado, você já não tem mais direito na sua vida. Os irmãos, guardem as proporções. Há direitos que nós temos e vamos fazer e tudo, mas, pela graça de Deus. Continuando. Então, ele não buscou a direção do Senhor. Por quê? Ele estava mais empolgado com aquilo que ele viu. E quando ele viu
Algo falou com certeza aos seus ouvidos. Olha, essa cidade é Sodoma, hein? Vocês já ouviram falar, seus empregados já falaram. Você vai ter problema lá. Mas ele preferiu arriscar. Ele optou pelo risco da convivência. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e estávamos eu e um pastor amigo, conversando com uma outra pessoa que estava sendo consagrado a pastor, um homem bom, não era aqui, fora do país, e ele não conseguia concordar conosco sobre lugares que, como crentes, é perigoso que nós frequentemos. E ele disse que uma vez ele foi porque ele tinha certeza, ele tinha convicção de quem ele era em Cristo, e ele foi evangelizar numa sauna de massagistas, essas massagistas mulheres. Ele foi lá. Ele disse: eu não fui fazer sauna, eu fui lá evangelizar. E o pastor amigo meu disse: rapaz, você é um louco. Você entrou num lugar, num formigueiro, disse: mas eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu disse: eu sei, meu amigo, mas talvez você não saiba que o diabo é mais forte do que muito crente. E é mais persistente do que muito crente. E ele bate. Uma hora, se você resistir, ele vai fugir de você. Mas nós não sabemos qual é a sua, qual é a minha, qual é a nossa resistência. Por isso que a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. E esse homem disse: não há. E ele continuou dizendo, e eu disse: olha, nós aqui temos o hábito, o pastor lá dizendo, nós não aconselhamos, o homem não aconselha a mulher sozinho. Ele sempre tem que estar com alguém, ou outra mulher, ou 3, 4. Ele disse assim: eu não tenho nenhum problema disso, porque eu tenho a convicção. E o pastor, depois saímos, e ele falou assim: está próximo de cair. Porque quando nós nos estribamos no nosso próprio conhecimento e força e sabedoria, nós estamos a um passo. Foi o que aconteceu com Ló. Famílias, se vocês não têm o hábito de perguntar tudo a Deus, tudo, pastor, mas o que é tudo? Erre pelo excesso. Senhor, hoje eu vou trabalhar no Rio, eu vou pela Marquês de Paraná e eu vou pela Alameda. Se você quer perguntar isso, pergunte. Eu de vez em quando faço isso. Quantas vezes nós entramos, erramos o caminho, e a minha esposa, e eu fico nervoso. Eu estou dizendo sempre eu, porque sou eu que estou dirigindo, né? Então ela fala assim: calma, Deus sabe todas as coisas. Se Ele nos fez vir por aqui, tem algum propósito. Pode ser de livramento, ou pode ser nós sermos usados em algum outro caminho. Então aprenda, família, a perguntar tudo a Deus. Deus nunca vai dizer: mas que camarada chato está me perguntando tudo. Não, ele, ao contrário, ele vai sentir a sua dependência dele. A segunda coisa, segundo lugar, segundo erro dele, Ló não consultou os crentes. Quem eram os crentes? O povo que estava com ele, a família, Abraão e seus familiares, a sua comunidade. Ele não consultou, ele decidiu por si só. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada. Há momentos em que nós, como crentes, escondemos das pessoas que são crentes e estão conosco. Algumas situações não pedimos conselho por sermos orgulhosos, mas muito mais, não por sermos orgulhosos. Alguns não são, mas por desconhecerem que nós somos um corpo e nós podemos colaborar, cooperar. Pastor, nem todos. Ok, você sabe quem você deve pedir. Você sabe com quem você deve se aconselhar. Primeiro você fale a Deus e depois você converse, você tome conhecimento. Como é que é isso? Como é que é isso lá? Alguns irmãos, quando chegam aqui, quando eu digo chegam aqui, mas chegam aqui, chegam na igreja ali, chegam na igreja lá, mesma coisa. Conheço muitas igrejas. Eles chegam porque outros passam ali pela placa, pela curiosidade entram. Mas alguns dizem assim: vai lá na Shalom, o povo lá é assim, eles trabalham dessa forma,
tem isso assim, que você pode gostar, tem um ensino dessa forma. É mesmo, exatamente, eu estou precisando. De vez em quando encontramos pessoas assim, então nós temos que ter o hábito de perguntar, de consultar. Mas Ló não, Ló tomou a decisão por conta própria. Diz em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os projetos são vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Eu tenho muito, desejo no coração que a nossa comunidade, a igreja, seja uma igreja que saiba aconselhar, mas que também tenha prazer em pedir conselhos. Repito, há pessoas que você tem mais proximidade, você tem mais interação, você é mais afeito a você. Ok, então fale com esses, mas não esconda. Não pense que você pode sozinho. Tem uma canção de um amigo meu que gravou, ele disse, não tente sozinho. Não tente sozinho. Nós não devemos, nós não fomos feitos para tentarmos sozinhos. Mas há uma terceira coisa, é que a decisão de Ló foi baseada completamente em valores materiais. Ah, meu Deus do céu! Como a gente enfrenta situações que nos fascinam, quando nós olhamos somente pelo lado material. Sabe por quê? O material nos fascina. Uma casa bonita nos fascina, um carro bonito nos fascina, uma roupa bonita nos fascina, um emprego, dependendo da empresa, nos fascina. Nós somos sujeitos a essas fascinações, porque é da carne. Hoje o irmão estava dizendo aqui, de vez em quando a gente fala isso, a pastora mesmo gosta de falar isso, você precisa subjugar a sua alma, você tem autoridade sobre a sua alma, espiritualmente falando, é você quem diz, alma, o salmista Davi, porque estás aflita, ó minha alma, espera em Deus, é uma ordem que você dá, e a alma obedece, porque você está falando no espírito. Então os valores materiais nos fascinam, irmãos. Quem não gosta de uma coisa boa, coisa que salta aos olhos? Meninas, meninos, vocês vão arranjar namorados, namoradas daqui a pouco, mais quando vocês estiverem com seus 30 anos, vão começar a namorar, amém ou não? Amém ou não? Não, né? Você sabe a orientação da Shalom, né? Namore quando você namorar para casar. Para que você vai namorar, ficar beijando na boca, abraçando e tal? Se você nem pensa em casar, quantos anos você tem? Eu já tenho 12. Mas enfim, a pregação não é sobre isso. Mas é importante que nós cuidemos disso. E eu te pergunto, menina e menino, você vai olhar um cara todo feio, todo esquisito, você vai passar, pode ser que ali tenha até um bom partido, mas vocês olham, olha como é que ele é bonitinho, olha como é que ela é bonitinha, nós gostamos das coisas que fazem bem aos nossos olhos, mas eu te pergunto, você tem certeza que aquilo que você está olhando faz bem aos seus olhos, faz bem à sua vida? Quando nós tomamos decisões baseadas somente em valores materiais, nós acenamos para Deus com uma coisa, meu coração está nas coisas materiais. Deixa eu te dizer, Deus não está chateado, nunca vai ficar chateado de você querer comprar 2 casas, 3 carros, um barco. Compre bastante, me chame para passear neles. Não tem problema nenhum, Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer ver é o seu coração. A Bíblia diz que Deus olha o que nós não olhamos. Ele falou lá com Samuel, né? Você está olhando, mas Deus vê o coração, cuidado, você está olhando a aparência. E em outras ocasiões na Bíblia nós vemos isso. Não, Deus tem prazer que você escolha coisas boas, que você se alegre com coisas boas, mas você precisa ter um cuidado muito grande, porque as coisas materiais
vão demonstrar que você tem um amor muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu vou dizer aqui agora, tá? Vamos lá, a igreja está atenção em mim? Vamos lá. O apóstolo Paulo disse o que sobre o dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe por que ele diz todos? Às vezes nós estamos com um casamento ruim por causa do amor ao dinheiro. E quando nós amamos ao dinheiro, nós não amamos a Deus. Não, pastor, eu amo o dinheiro e a Deus. Jesus disse que não dá. Quando Jesus diz, você não pode amar a Deus e a Mamon, um senhor é outro, não é que diz, você está proibido. Ele não, esse pode, a raiz da palavra diz assim, você não consegue. Não há hipótese, você não consegue. Então, quando você sinaliza, em primeiro lugar, para as coisas materiais, você está sinalizando para Deus que o seu coração está dividido. E a pior coisa na vida de um homem, de um ser humano, é um coração dividido. E isso foi um erro muito grande de Ló. Deixa eu perguntar à família, como você tem ensinado a sua família? Já falamos isso aqui tantas vezes. Eu prego aquilo que eu vivi e aquilo que eu vivo, irmãos. Eu quero que Deus me arranque do altar o dia que eu estiver pregando uma coisa que eu não faço. E dificuldades na minha casa não foram poucas que nós passamos. Que bom que hoje eu tenho a minha filha aqui, tenho a outra em São Paulo, mas quando ela estiver aqui, pode perguntar. Todas as crises, nós quatro, elas duas crianças, ainda não eram casadas, eu e minha esposa, nós quatro sentávamos, e quando tínhamos que orar por algumas coisas, elas oravam juntos, para as coisas boas, para crises saírem, para passeios que queríamos fazer, nós envolvíamos a família. Quando nós não tínhamos condição, eu não mentia, estamos sem dinheiro, e durante meses nós não podemos comprar, temos que conviver com isso. Me lembro de passar um ano sem comprar roupa para as minhas filhas, porque eu não tinha dinheiro, e elas cresceram, e eu já dei esse testemunho aqui, e as roupas cresceram junto com elas. Quantos creem nisso? Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, depois você lê. Não se incharam seus pés, os seus sapatos serviram, não se incharam seus pés, e nem envelheceram as suas roupas, serviram nesses 40 anos, está lá no deserto. Você já parou para pensar nisso? Que eles estavam no deserto, não tinham confecções, e Deus foi provendo. Aquele Deus é o mesmo de hoje. Até que um dia, me lembro de um dia, não sei se foi a Vivian ou a Thaís, que tinha um sapatinho que já estava quase um ano, o pé crescia, o sapato crescia. Vocês podem acreditar, mas está gravado no testemunho que eu dei na revista da Donep. O irmão Davi e a irmã Rose, que eram da Donep, sabem desse caso e acompanharam na nossa vida. Eles hoje à noite não estão aqui, mas podem perguntar para eles. E no dia que nós conseguimos, uma criança pequena, como a Vivian era, o sapato apertou, ela pode estar no casamento, ela arranca e fica descalço no chão mesmo. Não tem como você falar assim, segura. Não, mas no dia em que as coisas foram resolvidas, na semana, aquele sapato não entrou mais no pé. Não sei se foi da Vivian ou Thaís. Foi da Vivian? Dela ali. E Deus colocou para nós a oportunidade. Eu estou dizendo daquilo que eu tenho visto. E o apóstolo Pedro e João estavam dizendo, e Pedro disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu tenho fé para isso. Obviamente, irmãos, que se Deus permitiu de você passar alguma necessidade, Ele é responsável para atravessar com você no deserto que for. Por último, Ló escolheu afastar-se dos crentes, eu vou botar assim, afastar-se da família de Deus, que poderiam fortalecê-lo, encorajá-lo na sua fé. Queridos, eu acho um erro muito grande quando as pessoas estão
com problemas, estão enfermas e se afastam da igreja, e eu vou perguntar, mas o que houve, irmão? Tem 2 meses. Ah, pastor, estava com problema. Então, o lugar de vir quando está com problema é na igreja. Porque é aqui que nós vamos orar juntos. Pastor, estou doente, vou te arranjar um lugar maravilhoso para você ir. Padaria. Ou então, açougue. Não, você tem que ir para o hospital. Você está doente. Então, nós nos afastamos e tomamos a decisão, e o inimigo percebe que nós somos o graveto, fora da fogueira, fora da lenha toda, e ali a gente começa a ser bombardeado, e nós não temos a força dos irmãos. E como é que a gente tem essa força? De várias maneiras, e pode ser até que você não converse com alguém, mas o fato de você estar aqui, vendo um testemunho, vendo uma pregação, ouvindo alguém falar, de alguma bênção, você ir no seu lugar e dizer assim, puxa vida, eu também, eu posso fazer isso, eu posso ir lá, eu posso estar lá, eu quero isso. O filho pródigo é um desses exemplos. Isso tem uma mensagem, né? Quando ele estava lá no pior dos lugares, ele se lembra, muitos agora estão lá na casa do meu pai, são trabalhadores, e tem muito mais do que eu, mas aí ele toma uma decisão, eu quero isto também, e ele vai em direção ao pai. Ele pode ter pensado que ele conseguiria benefício espiritual pelo seu próprio esforço. Há coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. Por isso que Jesus orienta e diz, vão 2 a 2, porque se um cair, o outro levanta, um dá força para o outro. Irmãos, como é importante nós termos essas ajudas de irmãos. Note, primeiro fale com Deus, e depois você toma essas decisões. A família dele mergulhou na cultura mundana, porque ele achou. E é interessante que eu percebo, irmãos, hoje quando o Augusto estava pregando ali, eu até ia falar com ele, acabei esquecendo. Esse texto de Nicodemos, só eu já preguei, acho que umas 300 vezes, aqui na igreja, fora daqui, em lugares que eu fui pregar. E tem uma coisa que clareou para mim, porque algumas versões dizem assim, e para todo mundo pegar o evangelho de toda criatura, aquele que crer será salvo, e aquele que não crer, em algumas versões, será condenado, mas o original diz, já está condenado. E na mesma hora Deus falou assim, sabe por que já está? Porque ele já estava. Ele já estava. Então, aquele que não crê, eu não preciso fazer nada, porque ele já está condenado, ele já foi condenado lá depois do pecado de Adão, ele já está condenado. Então, o que eu preciso? Que se você crer, você será salvo. Ah, mas eu não sou salvo já. Você estará, eu andarei com você até o dia que você chegar lá no céu, de braço dado comigo, e eu vou te levar lá, por isso que você será. Foi, é e será. Agora, já está condenado. Você está caído, tem um monte de gente caída aqui, ó. Quem quer levantar, me dá a mão. E eu vou dar um grito aqui, você vai levantar. Quando eu der um grito, e quem não ouvir, já está deitado. Amém ou não foi isso? Quem não ouvir? Não, você não precisa derrubar, você já está deitado. Então, permita pegar uma carona na mensagem de manhã. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Você já está no inferno. Mas para ir para o céu, você precisa fazer uma coisa, aceitar Jesus. Amém ou não? Por isso, essa é o original. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Por quê? Porque ele já foi condenado lá atrás. Finalmente, então, Ló resolve se afastar. Nós estamos vivendo o tempo foi pregado aqui, e a gente até às vezes esquece de falar nisso. Eu quero cobrar mais a igreja para nós falarmos isso. Relacionamento de aliança. Nós precisamos ter esse relacionamento de aliança. Se você imaginar o quanto o diabo sabe, quanto nós somos fortes em aliança, você nunca deixaria de ter aliança com os seus irmãos. Mas o diabo fala na sua cabeça, Tiago é chato, não gosta daquela barba dele nojenta.
Aí você, por causa da barba, não vem para cá. Mas foi uma coisa, não tem nada a ver a barba. Fulano fala demais. E outro você fala, fulano não fala. Um você diz que fala demais, o outro não fala. E ele começa a injetar para você perder essa aliança. Porque quando você perde essa aliança, a igreja fica fraca. E você faz parte de uma igreja fraca. Nesse sentido. Mas se você quer fazer parte de uma igreja forte, você precisa se fortalecer juntamente com os irmãos. Nós lemos e vemos, e se você continuar lendo, sobre a mulher de Ló, nós também entendemos que a razão dela tomar aquela decisão foi muito por conta da escolha de Ló. E eu quero perguntar às famílias, quando fazemos escolhas, Deus é o primeiro no nosso pensamento? Em outras palavras, ou na bucha, você quando decide morar num lugar, você decide morar num lugar para agradar a Deus, para servir a Deus. Quando vocês vêm para Shalom, vocês estão vindo aqui com que intenção? Se estão vindo para servir a Deus e agradar a Deus neste lugar, se prepare, porque o inimigo vai tentar fazer com que você não fique aqui. E em outras igrejas. Estou dizendo da Shalom porque é essa a igreja que eu pastoreio. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. Os valores espirituais são os mais importantes ou são os valores materiais? Você confia que se você perdeu, ou o Senhor vai te dar, ou Ele vai dizer, você perdeu porque você não precisava. Quando Paulo estava no navio e veio aquela tempestade, eles começaram a perder, mas só perderam aquilo que podiam perder. O que foram? As cargas. Joga a carga no mar, joga a carga. E o Paulo disse, fiquem tranquilos, que o Senhor me disse que nenhuma vida se perderá. Deixa eu te dizer, meu amado, há coisas na nossa vida que são benefícios para nós quando nós perdemos. E Deus sabe disso. Por isso que eu gosto do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu não vou sentir falta de nada. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor. E se eu não tenho, é porque Ele acha que eu não preciso. E se Ele acha que eu preciso e eu não tenho, Ele vai dar. Porque há outro versículo que diz que Ele dá infinitamente mais do que pensamos, do que queremos, do que merecemos, do que imaginamos. E por fim, irmãos, a arqueologia, isso é, olha o que eu vou falar agora, guarde isso para encerrar. A arqueologia confirma, antes da destruição, você pode consultar isso em várias enciclopédias e internet. Antes da destruição, a região era rica em água potável e em progresso cultural, apesar das coisas que tinham errado lá. Mas aquilo tudo foi devastado. Por quê? Por causa do pecado. E eu quero que você guarde essa frase. Se você quiser escrever, você pode escrever, ou então você vai assistir a mensagem, está lá no final. O local pode ser agradável e próspero, mas o pecado ali poderá devastar e tornar a terra em terra seca. Deixa eu te dizer, você pode estar num lugar e hoje está gozando dos benefícios e alegria, mas onde você está? Que lugar você está ancorado? Que lugar é esse? Se o pecado estiver habitando ali,
será terra devastada. Não tem como. Sua família hoje pode ser uma família que nem precise de oração. Pastor, eu estou aqui, eu estou por cima da carne seca. Aliás, daqui a pouco vai ter um caldo ali com carne seca, você pode comprar. Estou por cima da carne seca. Estou por cima. Mas quantas pessoas só eu conheço que estavam por cima e depois passaram a estar numa situação terrível? Como também conheço pessoas em situações terríveis que foram para lá. Por quê? Algumas dessas famílias deixaram o pecado entrar em sua terra. Ou brincaram, correram um risco, resolveram arriscar e dizer, eu sei que esse lugar que eu estou não é o melhor lugar, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, até cuidado com isso, irmãos. Porque não é todo lugar que Deus quer que você esteja. Que Ele é poderoso, eu não tenho dúvida. Mas Ele não é obrigado a andar atrás de você, e você entra no inferninho, Ele vai, eu vou andar, o anjo, vai lá para o inferninho também, porque meu servo está lá, eu prometi que eu estaria com Ele em todo o tempo, até a consumação do século, mas depende de onde você anda. Amém ou não amém? Eu quero orar agora pelas famílias. Eu quero, sinceramente, pedir que você desbloqueie. Você não vai precisar de me dizer, eu não vou te chamar aqui e dizer assim, qual é o seu problema? Meu problema é que meu marido faz isso, a minha mulher faz aquilo, meu filho... Você vai guardar isso, mas vai falar com Deus aí, baixinho. Senhor, não diz... Eu não gosto de orar por pessoas que dizem assim, pastor, eu quero uma bênção. Por qual razão? Qualquer coisa. Bota aí. Abençoa em tudo, Senhor. Não. Elenca. Lista para Deus. Porque Ele vai dizer assim, uau, Ele está me autorizando a mexer naquilo. Mas preste atenção. Pode ser que a sua família esteja bem e você não esteja percebendo que parentes seus não estejam nesse mesmo patamar e você precisa orar por eles. E se não resolver, você precisa cortar laços. Pastor, isso não é bíblico. Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, irmão e filho por causa de mim, do Evangelho, não é digno de mim. Eu estou dizendo para você ter ódio, você precisa cortar. Estou com uma pregação, já preguei sobre esse assunto, mas Deus me deu mais coisas sobre isso, e que muita gente não sabe o que é. Em breve, você vai ouvir eu pregar sobre jugo desigual, e você vai entender o que é jugo desigual. Muita gente pensa, jugo desigual é o marido que casa com a mulher, com um é crente. Isso também é, mas você vai se assustar com o que Deus tem me falado nesses últimos dias, do que é jugo desigual. Então, meu amado e minha amada, famílias que estão aqui, o Senhor está te lembrando agora pelo Espírito Santo, que há parentes seus que têm sido maléficos, têm sido pesos, você precisa orar por eles. Há situações aqui, de pessoas que talvez não se lembrem, e agora o Espírito Santo está lembrando, que você tem herdado de seus antepassados, coisas contrárias à palavra de Deus, e você nunca quebrou isso, você nunca rejeitou isso, nunca renunciou isso, e tem passado de pai para filho, e vem passando. Às vezes você tem uma enfermidade, que já é um demônio familiar, é um problema lá de trás, que morre um, ele passa para o outro, morre um, isso é verídico, irmãos, nós conhecemos, a Bíblia diz isso, mostra isso. Deixa eu te dizer, você pode estar hoje bem, mas tem alguma coisa te afligindo que vem de fora, você não tem culpa, mas a sua família está sendo tocada, está sendo mexida, e hoje é o dia de você quebrar isso. Nós vamos quebrar. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos topam isso? Vamos falar na linguagem. Quantos topam? Vamos fazer? Amém ou não amém? Então vamos ficar de pé. Vou pedir meus irmãos de oração
que estejam comigo, pegue ali a balinha. Nós temos aqui o cuidado. Traga uma para mim também aí, por favor. Isso, está gelado demais aqui, irmãos. Amém. Nós vamos orar agora. Eu queria fazer diferente hoje. Nós temos orado, o povo tem estado aí. Eu queria que você, família, viesse para o altar. Se você precisa quebrar alguma coisa, se o Espírito Santo, duvido que ele não tenha falado com pessoas aqui durante a pregação, duvido. Ele pode não ter falado com um ou com outro, mas ele falou com muitos. Então vem aqui no altar, eu estou te chamando. Vem em nome de Jesus. Espíritos imundos que influenciam. Pode ser que, eu não estou dizendo assim, tem família aqui que alguém vai cair endemoniado. Oh, que bom se cair, porque vai levantar completamente limpo. Eu não tenho dúvida, eu conheço o que é que eu estou falando. Eu sei o Deus que eu sirvo. Amém? Pode vir, irmãos. Tem mais? Alguma coisa que você crê, e se essa palavra te lembrou, puxa vida. Pode ser que Deus te lembre assim, ó, você foi num lugar, frequentou um lugar, nunca mais você foi lá, mas você foi lá um dia. Você precisa anular essa sua ida lá. Tem alguém assim? Não precisa levantar a mão para mim me dizer. Se tiver, vem aqui. O lugar que você não tinha que ter ido. Você agiu de uma certa forma, você feriu os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Você feriu isso. E antes que você perca toda a sua família, Deus está te falando, você quer? Você aceita isso? Vou mexer nisso. Seja o que for, irmãos. Às vezes a gente está falando assim, a pessoa pensa, não tem nenhum caso aqui, demônio. Não, irmãos, estou falando de vícios. Estou falando de procrastinação. Tem gente que é procrastinador. Amanhã eu vou. Aí chega amanhã não, mas amanhã eu vou. Depois eu vou. Pessoas que começam e não terminam nada. Isso já vem. Uma vez eu quebrei uma coisa na minha família, que eu descobri lá atrás que o meu avô era assim, passou para o meu pai, aí depois, antes do meu pai morrer, foi quebrado, falei, eu vou quebrar também. É que tudo que ele fazia, falia. Comprava um negócio, começava um comércio, falia. Comprava outro, falia. Aí ele comprava um negócio, não gostava, vendia com prejuízo. Isso não está certo. Ainda mais para judeu, e nós somos o povo de Deus, não somos os judeus, né, mas somos como se fosse, nós somos descendência de Abraão, nós somos o Israel de Deus. Não pode, irmão, não pode. Família, olha para mim. Vamos à prática, irmãos. Quantas famílias têm um cartão de crédito que está destruindo a vida de vocês? Não precisa levantar a mão. Isso tem que acabar, irmãos. Como é que pode um cartão de crédito cobrar 14% de juros e você pagar e se dar bem? Me mostra essa receita que eu quero. Porque se você paga 14, é porque você está ganhando 18. Para ter lucro, você está ganhando 18, 17, ou não, ou eu estou fazendo conta errada. Pastor, mas está falando em cartão de crédito? Isso é um demônio, irmão, se você não souber usar. Mas se souber usar, legal. O senhor tem cartão de crédito? Tenho 2. Tenho 2. Se eu precisar para viajar para o exterior, por exemplo, você não aluga um carro se você não tiver um cartão de crédito. Não, quanto é o aluguel? $1.000. Eu vou botar 5.000 aqui. Eu quero o cartão de crédito. Eu me lembro que eu fui num banco uma vez, ganhei uma oferta, aí o cara me deu um cheque. Aí eu fui com o pastor lá e ele está perguntando, pedindo o seu passaporte. Eu dei o passaporte, eu não sei o que ele não gostou no passaporte. Você tem um cartão de crédito? Eu tenho. Aí quando eu mostrei, sem foto. Ele disse, ok, eu vou te pagar o cheque. Não entendi nada. Então, para essas coisas, você precisa do cartão de crédito, mas que você cuidado. Então, você tem compulsão, é compulsão que fala para compras? É isso? Para compras. Nós tivemos aqui na igreja uma irmã que foi liberta, coisa mais linda. Foi ovelha aqui, já mudou daqui. E ela tinha o hábito de comprar. Sabe o que ela fazia, irmã? Ela chegava na loja e comprava e falava assim, deixa aí que depois eu pego. E não pegava. Algumas coisas ela pegava, outras ela deixava para lá, mas ela sabia, não esquecia não. Ela deixava para lá, não quer mais não. Dava roupa para os outros com etiqueta.
Aí um dia nós falamos, isso aí é um demônio que está te destruindo. E ela creu, foi liberta. Nunca mais ela fez isso. Você crê nisso, irmão? Eu estou falando de libertação. Eu não sei o que aflige a sua família. Eu não sei o que aflige a sua família, eu não tenho a menor ideia, irmãos. Eu sei o que aflige a minha, mas a sua eu não sei. Algumas a gente tem alguma ideia que vem orar conosco e tal, ok, mas nem sempre eles falam tudo também. Então, deixa eu te oferecer, pela última vez que eu vou orar agora, nós vamos orar para esses irmãos. Se você tem alguma coisa na sua vida, que é como se fosse uma pedra no sapato, que te machuca quando você anda, você precisa da sua família. Pastor, lá em casa somos 5, 4 são fenomenais, só tem umzinho que dá um pequeno trabalho. Irmão, está errado. Os 5 não pode dar trabalho. Como é que pode a saúde para 4 e a saúde não para o 5º? Então você precisa estar aqui na frente. Tem mais alguém? Se tem, você vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar. Pode chegar um pouquinho mais para frente, aí, não muito, porque as pessoas vão ficar na sua frente. Amém. Quero autorizar os irmãos que Deus tocar no coração deles, Augusto, Vivian, e outros irmãos, Samuel, outros irmãos, sempre lembrando, irmãos, não ore abraçado com a pessoa, ore de frente, você de olho aberto, para ver as reações das pessoas, as pessoas vão fechar o olho, pegue uma balinha aí, já pegou? Não ore por trás, não ore do lado abraçado, porque você não sabe o que o Espírito Santo vai falar com você. Porque essa é a orientação que a gente ensina nos cursos aqui de oração. Isso é o correto. Ora, vocês podem... Amém? Podem vir orando, e eu não preciso. Se você quiser perguntar para alguém, você quer que ore por que área na sua família? Se você quiser dizer, você diz. Se não quiser, deixa que o Espírito Santo vai falar com eles. Amém? Vamos orar. Eu quero que a igreja agora não fique contemplando. Eu quero que a igreja entre em guerra comigo aqui. Me ajudem. Há um peso. Há cultos aqui no domingo que quando eu chego em casa parece que eu levei uma coça. Porque é guerra espiritual. Então eu preciso que a igreja esteja comigo. Que a igreja esteja orando aí. Se você não precisou de vir para pedir, pelo menos de Senhor, honra os irmãos que estão orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.